saber quem é que se encontra na casa pela primeira vez. Já somos parte integrante desta família. Então, nós propomos iniciar o nosso trabalho da manhã, como habitualmente, com a leitura de uma mensagem de Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Cujo título é Saibamos Confiar. E é um comentário, um excerto do Evangelho de Mateus, palavra de Jesus. Não andeis, pois, inquietos. E o comentário de Emmanuel. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crónico. Claro que nos achamos em pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos muitas vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zénite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda a sorte e, se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado a nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações. O seu devotamento envolve-nos há milénios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas a começar a ser úteis? Então, confiantes, como nos recomenda Emmanuel, para a vida diante das vicissitudes que somos chamados a enfrentar, eis-nos, pois, diante do próprio Senhor, já que esse é o propósito que nos une e aqui nos traz hoje, para que, em união de esforços, com os melhores sentimentos, e enobrecidos pensamentos, façamos a oração da manhã, introdutória do trabalho que nos propomos realizar. Querido Jesus, querido Pai, Senhor da vida, sentimos-nos imensamente gratos pela oportunidade da reunião da manhã, em que nos unimos em vosso nome,
aliando-nos a tantos outros que na espiritualidade aqui se encontram conosco em oração de agradecimento e rogativa de amparo indispensável para a nossa vida, para que nos inspireis, Senhor, aos melhores pensamentos e às melhores ações. Lembramos aqueles que se encontram em dificuldades, das mais variadas, e sobretudo aqueles que titubeiam nesta hora em que a humanidade é colocada à prova mais uma vez, diante das vicissitudes do processo evolutivo, diante de provas ásperas, difíceis, para que se não instale o desespero, mas que haja de facto confiança irrestrita em vós, porque sois, Senhor, Pai amado, o Senhor da vida, o Criador, aquele que coordena, instalando as suas leis em todos os recônditos do universo infinito. E por isso sentimos-nos elevados, Senhor, porque vislumbramos a beleza da vida, a Tua presença em tudo e em todos, quer no macro, quer no microcosmos, e sobretudo em nós mesmos, Senhor. És Tu a força que nos alimenta e estimula a prosseguir, porque fomos criados à Tua imagem e estamos destinados à perfeição, à felicidade. Agradecemos, pois, Senhor, por todos aqueles que não têm em vós, os desesperados, os doentes, os anónimos, para que a presença dos Teus enviados possam minorar sentimentos de tristeza e desespero. Aqueles outros, Senhor, cuja chama da fé ainda bruxuleia na intimidade da alma, sejamos fortes e unidos para que vença a Tua luz, o Teu amor, e nós, a parte integrante desse trabalho hercúleo, mas necessário. Nesta manhã, Senhor, em que nos reunimos para refletir sobre a lição do Evangelho, pedimos inspiração para toda a Assembleia, quer no plano físico, quer no plano espiritual. E possa a lição discorrida ir ao encontro das necessidades daqueles que vivem ainda aturdidos, perdidos, vagueando, sem rumo, em busca de resposta para a sua própria existência. Sejamos, pois, unidos e fortes, resplandecentes de alma e coração, para que toda a Assembleia esteja repleta de luz e aos cuidados dos vossos enviados. Os nossos corações e os nossos pensamentos unem-se em corrente contínua, levando o melhor de cada um a todos quantos aqui se encontram.
como se de um só se tratasse, da família espiritual, lembrando as reuniões singelas que mantinhas à época da tua passagem pela terra com os mais necessitados, com os teus apóstolos, esclarecendo, orientando, estimulando os bons esforços. Eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado. Pois o nosso trabalho de hoje, em continuação da lição anterior, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Aparentemente, o título induzir-nos-á a uma interpretação ligeira, de tal sorte que, ao longo dos anos, a humanidade reteve, e ainda quem retém a ideia, de que é a fé que salva, a fé que transporta montanhas, no sentido literal do termo. Mas a mensagem de Jesus, como nós vamos perceber, e que os Espíritos nos ensinam, é ligeiramente diferente daquela que nós interpretamos. E temos, nós, dizemos, a humanidade. Portanto, neste capítulo, estes são os temas que o constituem. O poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, a parábola da figueira que secou, instruções dos Espíritos, a fé mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e a fé divina. Pois bem, nós vamos hoje entrar na parábola da figueira que secou, instruções dos Espíritos. Recordamos dessa passagem do Evangelho? Ou sim? Sim ou não? Sim. Ótimo, sim. Não é? Muito bem. Então, vamos ver o que explica o tema. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, Jesus, e vendo ao longe uma figueira, encaminhou-se para ela, a ver se acharia alguma coisa. Aproximando-se, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que foi ouvido pelos discípulos. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, recordando-se do que dissera Jesus, disse-lhe: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: tende fé em Deus. E, portanto, tudo aquilo que aparenta inutilidade, à primeira vista, tem um significado mais profundo. Vamos procurar compreendê-lo, pois que não se tratava só da figueira seca, mas, sobretudo, da lição que o gesto de Jesus pretendia passar. A lição que, até aos dias de hoje, nem sempre é bem compreendida. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. São Marcos, capítulo 11, os versículos 12 a 14 e 20 a 23. Muito bem. Então, se eu perguntar, também podem perguntar se quiserem. É para isso que cá estamos, para conversar e refletir sobre a lição. A que é que Jesus se referia concretamente
da fé poder transportar e deslocar montanhas. Primeiro, que montanhas são essas? As nossas interiores. Como? As nossas interiores. As nossas montanhas interiores. Mais especificamente, bem, eu não sei se leram nas notícias que agora durante a telescola as notas de 19 e 20 subiram muito. Leram isso nas notícias? Aqui foi ao contrário. Desceram espetacularmente. Parece que ninguém estudou a matéria. Mas que dificuldades interiores são essas? Ora, vamos lá pensar. Dou uma ajudinha? As dificuldades É melhor, não é? Para empurrar o carro que não pega. Diga? As dificuldades em mudar, desabituar dos vícios, das maldades, fazer mal ao próximo, etc. Exatamente. Mas quando nós aqui falamos de montanhas, ou Jesus aqui reporta as montanhas, são sempre a dificuldade de transpor um determinado obstáculo. E os obstáculos são efetivamente esses. Mas o obstáculo maior não é propriamente aquilo que fazemos ao outro. É aquilo que nós não fazemos por nós. Por nós. Porque aquilo que nós fazemos ao outro é o resultado daquilo que fazemos ao não fazermos por nós. Então, essas são as montanhas a que Jesus se refere e que nós temos dificuldade em transpô-las. Ora, quando ele diz, se tivermos de facto fé, formos verdadeiramente crentes, tivermos confiança irrestrita em Deus, então essas montanhas serão, sem dúvida alguma, aplanadas para que o caminho se abra e o progresso se estabeleça e se consolide, o progresso espiritual. Ora, o que acontece é que, ao longo da história da religião, do cristianismo, o que se estabeleceu foi que nós pretendíamos, unicamente com a fé, com a crença, dizer à montanha, passa daqui para acolá, mas que montanhas são essas? As mais diversas, mas não as mais importantes. Porque essas, as mais importantes, são também aquelas que criam maior dificuldade, não só à nossa vivência presente como futura, mas são também o resultado das prevaricações das vidas pretéritas. E, portanto, quanto maior número de prevaricações, maior a montanha. Portanto, maior é o esforço para a transpor. Mas esse esforço compete a cada um de nós. Primeiro, é sobretudo compreender que nós somos espíritos e estamos irremediavelmente destinados à perfeição, à felicidade. Quer queiramos, quer não queiramos. E as leis divinas têm mecanismos próprios para nos auxiliarem a crescer, a superar essas dificuldades. E temos um aliado incontornável, permanente, que é o tempo, a eternidade do tempo. Nós, desde que saímos das mãos do Criador, somos eternos e temos o tempo à nossa disposição. Portanto, o ritmo, nós vamos, usando do nosso livre-arbítrio, vamos progredindo. Mas quando nos tornamos relapsos em demasia e estacionamos, durante algum período desse processo, então as leis da vida acionam meios para que o espírito possa retomar a sua marcha. Então, essa fé não é uma fé dogmática, não é uma crença, não é uma filiação religiosa, porque há ateus que são mais religiosos do que os próprios religiosos.
Porque isto é uma questão da natureza moral e espiritual. Não é uma questão de filiação religiosa. E mesmo na doutrina espírita, nós devemos ter em consciência que nos compete o dever de melhor agir em função do esclarecimento que a própria doutrina nos faculta, falando-nos à razão. E entendendo os mecanismos das leis divinas, nós temos ferramentas e instrumentos de trabalho para o nosso aprimoramento moral. Ora, esse é o primeiro passo. É que a fé se consolide e assente no propósito da confiança irrestrita em Deus. Porquê? Como? Não basta só dizer que eu confio em absoluto em Deus. É preciso perceber porque é que eu confio em Deus. Porque Deus é infinitamente bom e misericordioso. Ele é o Senhor da vida. E as suas leis são a consequência da própria essência divina. Mas compete-me a mim trabalhar. E eu sei que se, diante das circunstâncias da vida, difíceis que são, nos mais variados aspectos, se eu de facto confiar em Deus, eu sei que aquelas vicissitudes por que eu passo, eu tenho e devo passar por elas confiantemente, porque são o resultado das reencarnações pretéritas. Então, compete-me hoje revestir-me de coragem, de ânimo, de sensatez, de elevação moral, de resistir às mais variadas tentações para poder, de facto, consolidar essa fé e poder transportar montanhas. Dizer à montanha, passa daqui para acolá. Ora, as leis divinas, entre elas a lei de causa e efeito, não é uma lei fatalista. Porque senão nós estávamos irremediavelmente condenados ao efeito resultante da causa. E não é bem assim. Porque senão Deus deixaria de ser misericordioso. A lei de causa e efeito traz o espírito relapso à arena das suas prevaricações, para que, provando de novo o cálice das dificuldades, o espírito saiba, resista e tenha forças para superar essas dificuldades com dignidade, sob o ponto de vista moral, aperfeiçoando-se. Então, a montanha que inicialmente, de acordo com os princípios da lei de causa e efeito, se estabelecer na nossa vida, diante do esforço que eu fizer, sem dúvida alguma, essa montanha será retirada do meu caminho. Porquê? Porque se as leis divinas são misericordiosas, compreendamos que as dificuldades são só para ajudar o espírito relapso a compreender o seu papel na vida. Porque se não houvesse dificuldades, o que seria da nossa vida? As dificuldades criam-se para nos abrir os horizontes à frente. Exatamente. Mas se não as houvesse, nós o que queríamos era areia branca envolvida. E mar azul. Estendidos e mais. Mas é necessário. E mais, fosse eu. Não é? Mas são necessários. Nem sequer me levantava para ir buscar desculpe, mas mesmo para mudar a vontade de cada um de nós, é necessário as vicissitudes, é necessário essas montanhas. Não, e é necessário que eu queira. Porque para mudar a vontade. Quanto menos for a minha vontade, mais a montanha cresce. Exatamente. Portanto, quanto maior for o meu esforço, mais facilmente as montanhas se moverão desse lugar. Ora, compreendamos que as leis divinas são justas, quer dizer, dão a cada um de acordo com os seus méritos ou deméritos. Mas não é fatalista, porque senão não era misericordiosa.
E ela é misericordiosa diante do esforço que cada um faz para transpor essas dificuldades. Portanto, é dentro destes princípios que deve assentar a nossa fé irrestrita em Deus. Porque sabemos da essência, da nossa essência, sabemos qual é o nosso destino, porque estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Ou melhor, eu gostaria de ir para... Muito bem. Então, tenho que trabalhar para isso. Porque somos nós, é o próprio Espírito que talha o seu próprio destino. Não há privilegiados aos olhos de Deus. As suas leis são justas, são imutáveis e são, ou todos os espíritos estão a todas elas submetidos. Cabe a cada um, estudiosos da vida, a empenharmos no estudo, no trabalho, na superação das nossas dificuldades. São essas as montanhas que nos falam, de que nos fala o Evangelho. Há alguma dúvida? Não há dúvida. Muito bem. Então, vamos adiante. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, na realidade, nada de bom produzem. Quer dizer, aqueles que Jesus tão bem designou como os que batem no peito. Senhor, Senhor. Mas, em boa verdade, nada produzem de bom. Não produzem de bom o quê? Não são bons para este, para aquele? Podem ser. Mas, em primeiro lugar, não são bons para eles mesmos. Porque não trabalham pelo seu aprimoramento moral. Pelo seu aperfeiçoamento. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem algo de substancial para os corações. Aqueles que enganam, que se usam muitas das vezes do verbo, da palavra do Evangelho, da letra, melhor dizendo, do Evangelho, para melhor atingir os seus fins. E não para conduzir, é esse o objetivo do estudo a que todos devemos submeter, independentemente das correntes das filosofias religiosas, para conhecer o Evangelho e munir-se dos instrumentos de trabalho de aperfeiçoamento moral. Ora, é de se perguntar que proveito tiraram delas os que as escutaram. Que proveito tiraram dessas palavras, dessas oratórias, aqueles que os escutaram. Vamos ver adiante. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de bases sólidas. O que mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé que, numa palavra, que transporta montanhas, as montanhas das nossas dificuldades interiores, como aqui ouvimos dizer. Então, cada um deve, de facto, munir-se, perceber, compreender aquilo que o Evangelho revela e seguir a letra e o conselho do Evangelho. E não se deixar conduzir por homens que assumimos muitas das vezes o estatuto de liderança, mas não temos condições espirituais e morais para o fazer. Somos meros usufrutuários de uma circunstância, mas que, em boa verdade, nada produz. E se os seus seguidores não tiverem em linha de conta essa essência, essa natureza humana, e seguirem muitas das vezes os seus conselhos, que são, ou melhor, que não se coadunam com os princípios do Evangelho, e que, portanto, que se mantenha uma correia de transmissão, são ou serão responsabilizados por essa razão.
pela confusão, pelos desvios, pelos comportamentos. Então, independentemente daquilo que aqui possamos ouvir, deste ou daquele orador, sobretudo estudemos aquilo que as obras espíritas nos ensinam, reflitamos e assumamos aquilo que os bons espíritos nos recomendam e ponhamos isso em prática. Porque na qualidade de orador, na minha pessoa, não sei se cá estarei amanhã. E a questão é, não estarei, terei que ir, com certeza, não sei só se houver alguma coisa lá de cima que diga, olha, você fica aí para semente. Não é? Mas de repente a gente chega ali à ponta, pumba, cai, fica-se. Não é? Portanto, essa é, digamos que, suponho que é a via autêntica, que é, daqui a bocado, poder não estar cá. Por isso é que nos devemos munir dos estudos, dos livros, das mensagens que os Espíritos nos facultam para estudar, compreender e pôr em prática. Quer dizer, nós não temos necessidade, nós estamos aqui em comunhão espiritual para refletir e estudar em grupo. Mas não tem a necessidade da minha pessoa. Não tem. Não sou indispensável. Aquilo que é indispensável são as mensagens que os Espíritos nos deixam. Porque essa é a cartilha por onde nos devemos orientar, onde quer que estejamos. Estamos a compreender? E é disso que nós devemos sentir falta. E para onde quer que nos desloquemos, é isso que nós devemos seguir. É aquilo que os Espíritos nos ensinam. Porque às vezes a letra, a palavra, não condiz com a letra. E nós só conseguimos diferenciar uma da outra se estivermos cientes e conhecedores da própria doutrina. Senão tudo nos serve. Compreendemos? Mesmo no meio espírita. Mesmo no meio espírita. Então, obra da codificação, obras dos espíritos de referência, para estarmos munidos das melhores condições e informações que os espíritos nos facultam para nosso aprendizado. Muito bem. Então, vamos um bocadinho mais adiante. São árvores cobertas de folhas, porém sem frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se encontrarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem tenham produzido para a humanidade, cairão reduzidos a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então, nós quando saímos da espiritualidade, ou melhor, antes de sairmos da espiritualidade, a criatura mediana prepara o seu programa de vida, a sua reencarnação próxima, e traz compromissos. Mais complicados, menos complicados, mas traz compromissos. E o principal é a sua própria reabilitação moral. E casos há em que os espíritos reencarnam e pelas obras que produzem, pelos compromissos que assumiram, mas sobretudo pelas respostas dignas que têm dado a esses compromissos que assumiram e que são figuras importantes na vida da família, na vida da comunidade, na vida de um país, é muitas das vezes determinado de mais alto, dos espíritos mais, enfim, aqueles que mais graduados, digamos assim, sob o ponto de vista moral, e na orientação da humanidade, é estendida, é-lhes facultada uma moratória, isto é, o seu período de vida na Terra é estendido por mais um período de tempo que entendam necessário para que aquele compromisso seja cumprido e aqueles que estão sob a sua orientação tenham melhores condições para depois poderem prosseguir adiante. Quer dizer, o Espírito cumpriu integralmente a sua missão, podia ir embora,
desencarnar, morrer, e tinha o seu compromisso absolutamente saudado. Mas a misericórdia divina entendeu que, e pedindo ao próprio Espírito, e essa moratória permite-lhe viver na Terra mais determinado período de tempo. Mas o inverso também acontece. Quando o Espírito o Espírito relapso, e começa a falhar repetidamente e a agravar os seus débitos para com as leis da vida, os espíritos comprometidos com ele, os seus tutelares próximos, apelam para mais alto para que ele seja retirado da vida física mais cedo do que aquele período de tempo que havia sido estabelecido. Isto é, para a própria salvaguarda do próprio espírito. Isto é, evitando que ele agrave as suas dívidas para com as leis da vida. Estamos a compreender, então, aqui, a figueira que secou, quando não produzimos nada, de facto, o que é que o agricultor, com uma árvore que tem plantada no terreno, uma árvore de fruto que devia dar frutos e não dá, o que é que ele faz? Nem sempre. Às vezes há a técnica do limoeiro. Não sabem a técnica do limoeiro quando não dá limões? Dá-se qual? Dá-se uma sova, não é? Faz uns carinhos. Às vezes há pessoas que também precisam de uns carinhos desses, que é para evitarem o limoeiro começa logo a dar limões. Mas às vezes nem isso chega. O que é que o agricultor diz? Ou pensa? Não, está-me aqui esta árvore a ocupar terreno, eu vou dar oportunidade a outros tirar esta, meto outra e, naturalmente, que a minha expectativa é obter maior rendimento tirando esta árvore improdutiva deste local. É esta a lição da figueira seca. Quer dizer, aquele indivíduo que não produz nem para si, nem para a comunidade, em boa verdade, e sobretudo para si, é retirado da vida mais cedo do que aquilo que estava previsto por causa do agravamento da sua dívida para com as leis da vida e pela falta de produção, como direi, de boas ações para com aqueles que o rodeiam. Portanto, não haja qualquer destemperança ou algum escândalo pelo facto da figueira ter sido seca naquele momento, mas a lição, em pesado forte, tem este sentido espiritual para os próprios discípulos. Alguma dúvida? Não há dúvida. Muito bem. Para a semana vou fazer perguntas, vou fazer testes. Portanto, chegamos aqui ao fim da nossa lição. Nós vamos aproveitar a este respeito de uma obra que lemos em tempos. Creio que o título era Medida Drástica, de uma médium brasileira, Wanda Canuti, e o espírito que transmite que faz essa revelação é o espírito de Essa de Queiroz, o nosso conhecido Essa de Queiroz. Então a obra começa a focar-se num espírito cujo nome era Djalma, numa grande metrópole brasileira. Djalma era um homem, um sem-abrigo, na casa dos 60 anos, sensivelmente, e que vivia, como tantas criaturas pelo mundo fora, mas este por responsabilidade própria, mas vivia ao tempo, nas condições, mais precárias, ou sem nenhumas condições, e sujeito à caridade alheia. E numa noite de tempestade, com ventos e chuvas fortes, em que a cidade foi fortemente abalada, acaba por desencarnar o Djalma. O Djalma, como é que foi cair à rua? Ele era casado e tinha 3 filhos,
tinha uma vida estável. Não era rico, mas tinha uma vida estável. A esposa era de família abastada e, a certa altura, precisaram de alguém, por qualquer circunstância, mas precisaram de alguém que gerisse a fortuna da família. E o Djalma é convidado a essa tarefa. E em vez de gerir, enfim, os bens da família como devia, acabou por dissipar todos os bens no jogo, enfim, na vida fácil. E de repente a família ficou a zeros, como se costuma dizer. E a família da esposa, do lado da esposa. E deram conta, foi um escândalo, e quer a mulher pô-lo fora da porta, porque naturalmente não podia, estavam, digamos, os laços de confiança absolutamente quebrados. E Djalma vivia com este problema de consciência porque sabia que era da sua responsabilidade o drama que vivia. Portanto, não foram as circunstâncias do desemprego, não foram as circunstâncias enfim, da família, não. Foi o desgoverno da sua seriedade, do seu estatuto moral. Desencarnou e, naturalmente, por lei de sintonia, ele é atraído para um local na espiritualidade que se coadunava com o seu estatuto moral. E aí ninguém consegue tripudiar nem contornar a realidade. É a lei de causa e efeito a funcionar na plenitude. Então ele viu-se com muitas dificuldades no meio em que estava, numa escuridão total, o meio por onde se movimentava com vozes, urros e gritos, por aí adiante, era de espíritos afins. Volvidos há algum tempo, foi daí retirado e foi-lhe permitido regressar a casa. Não sabia o que ele sabia concretamente, o que havia ocorrido consigo. Sabia que estava vivo, na posse plena de todas as suas capacidades, e ele é-lhe permitido voltar a casa. Volta a casa, já tem os filhos adultos, eram 2 rapazes e uma rapariga. A rapariga a jovem já tinha casado, estavam à espera, ou melhor, estavam para casar, e encontra aí a esposa que teve, como se costuma dizer em linguagem corrente, fazer das tripas coração para poder educar os filhos. E, portanto, teve o apoio da família e conseguiu dar uma educação mediana aos filhos, aquilo que foi possível, e prepará-los para a vida. Tornaram-se, de facto, jovens promissores do ponto de vista profissional e do ponto de vista moral. A esposa vivia numa depressão profunda. Não voltar a restabelecer qualquer laço afetivo, mas sobre eles pairava essa nota tão negativa, essa experiência desastrosa a que tinham sido submetidos por leviandade do chefe da família. E, portanto, ele, em espírito, partilhava o espaço com a família e não lhe percebiam a presença, mas ele sabia que influenciava a sua família. E todos eles procuravam rechaçar as memórias pela experiência difícil porque tinham passado. E, sobretudo, a esposa, que vivia em profundo sofrimento porque não compreendia a razão, já que tinham uma vida estável e que podiam ter tido um futuro brilhante como família, e isso não tinha sido possível. Muito bem. Essa experiência, porque é que os espíritos permitem que o Djalma volte à sua família? Para provar ainda melhor, porque ele, inclusive, durante a vida física, tinha-se afastado da cidade em que vivia, tinha-se transferido para outra cidade, exatamente para fugir à vergonha
daqueles que eram os seus conhecidos e da própria família, mas para provar o cálice da desgraça, porque ele sentia problemas de consciência. Quer dizer, ali a presença da consciência apelava para a retificação do erro. E ele consegue verificar pelos pensamentos dos familiares a gravidade do seu ato, do seu erro. Dali os espíritos retiram-no para uma colónia espiritual para a sua recuperação. E ele está ali N tempo a estudar, a refletir sobre aquilo que havia feito, por que razão, viajou para o passado e preparou-se para o futuro. A esposa desencarna, ele prepara-se e tem-se como bem preparado para uma experiência seguinte. A esposa desencarna e não têm contacto. Estavam, como se compreende, em regiões completamente diferentes. Pelas razões que são óbvias, naturalmente. Contudo, os espíritos que faziam parte desse grupo, a que pertenciam estes dois, o casal, acabam por, enfim, convencer a senhora a encontrar-se com o ex-marido em espírito, uma vez que ele estava profundamente arrependido e desejava reabilitar-se numa nova experiência. E contava com ela para o auxiliar. E ela condescende diante das promessas e diante do testemunho dos espíritos tutelares. E reencarnam em região, digamos, na mesma região, mas sem um contacto direto logo de início. O Djalma reencarna numa família paupérrima. Então, era a família composta por mãe, pai, o filho e mais duas meninas, 2 jovens. E a família tinha que trabalhar de sol a sol para pôr o pão diário na mesa. Não era para fazer qualquer pecúlio. Era para comerem diariamente. E aquele dinheirinho que conseguiam juntar era, de facto, para se alimentarem diariamente. Porque roupas, calçado, essa coisa toda, tudo isso era proveniente das dádivas da vizinhança. Viviam, de facto, muito mal. Com fome. Muitas das vezes não conseguiam arranjar trabalho. Quer o pai, quer o filho, que desde cedo foi lançado para ganhar dinheiro em qualquer trabalho, em qualquer situação que pudesse, para alimentar a família. A mãe, naturalmente, entregava-se também como funcionário em casas de pessoas abastadas para poder entregar algum dinheiro em casa. Páginas tantas, e é assim que eles vivem, naquela comunidade paupérrima, muito difícil. Páginas tantas, a mãe adoece. Adoece e era preciso medicação. E não havia sequer dinheiro para medicação, porque não conseguiam também trabalho para comer e muito menos para comprar medicação que era necessária para a mãe. Certa feita, o pai, com quem o Djalma tinha fortes relações do passado, um dia diz ao filho, já jovem, crescido e forte, se nós não conseguimos, pela via normal e legal, encontrar algum dinheiro para pôr na mesa o pão que necessitamos para a família, e muito menos os medicamentos para a mãe, nós só temos uma saída, meu filho, que é roubar. E logo no primeiro momento, o Djalma vacila. Vacila, mas deixa-se convencer pela influência do pai. E assim foi. Nasce um novo capítulo naquela família. Portanto, começam a estudar estratégias e começam a assaltar pessoas na rua. Trazer algum pecúlio para casa, algum dinheiro. E
o investimento, digamos, começa a crescer porque se tornaram mais atrevidos e mais corajosos. Começavam a estudar esta ou aquela residência que lhes aparecia bastada, pessoas de mais idade que não tinham condições físicas para atender rapidamente às suas forças físicas e por aí adiante. E o dinheiro foi aparecendo. O dinheiro foi aparecendo, a medicação foi sendo comprada, mas a mãe não resistiu e desencarnou. Contudo, eles não deixaram de investir na sua nova atividade. E o dinheiro começou a florescer em casa, de tal sorte que eles pensaram, bem, nós agora podemos fazer uma mudança na nossa vida. Vamos comprar uma casa nova, vamos mudar de vida. Não dizemos nada às meninas, só lhes dizemos que estamos a preparar, temos condições para mudar de vida, mas elas não dizem nada à vizinhança. E assim foi. Num local oposto da comunidade em que viviam, num bairro abastado, encontraram uma casa, tinham dinheiro, mais os assaltos, que eram regulares, mas tinham que trabalhar, de sol a sol, naturalmente, ou de lua a lua. E então, o dinheiro aparece para comprar a casa, mobilar, e fazem a transferência e começam a residir aí nessa nova moradia. Bem, nós agora precisamos de um carrinho, o nosso estatuto agora é outro, precisamos de um carrinho também para a família se fazer transportar. E assim foi. Portanto, daí para diante começam a frequentar os círculos mais abastados da sociedade, porque o corte umbilical tinha sido radical com a comunidade anterior. Agora já não eram os pobretanas do bairro pobre de onde tinham vindo. Agora era uma família tal, do bairro tal, e como tal era necessário integrarem-se na comunidade. Começaram a visitar museus, começaram a frequentar cinemas, aquilo que é normal. Até que o Djalma conhece uma jovem, enamoram-se, a família da jovem era uma família abastada, o pai era um advogado conceituado e, portanto, enamoraram-se e, no princípio, como em tudo, é cor-de-rosa, cor-de-rosa, apaixona-se por alguém, é o amor da minha vida. O pior depois é a rotina, o que vem a seguir. E o que é interessante é que muitas das vezes nas nossas relações não somos absolutamente transparentes. Temos alguns segredos. Não é verdade? Temos alguns segredos, nem sempre revelamos. E vamos mantendo as aparências até determinado ponto. Ora bem, o Djalma conhece a jovem leva e integra o Djalma na família, as famílias conhecem-se, o casamento é programado, uma casa, enfim, à altura dos pergaminhos da família, e estão na fase da lua de mel, mas era preciso mais dinheiro. E o pai e o filho, o Djalma e o pai, mantêm a sua atividade noturna e tinham estudado. É muito interessante um detalhe, é que ele é pressionado pelo pai e o pai ele diz ao pai: não, nós temos que arranjar uma solução, porque eu não posso dar esse desgosto à minha mulher. Nós temos que pôr um ponto final. E o pai diz: que ponto final? De que é que nós vamos viver? E agora você veja os custos que nós temos com a nossa nova moradia, com a vida que nós temos, as suas irmãs a vestirem bem e a calçarem melhor, a frequentarem lugares deste e lugares daquele. E como é que nós vamos agora viver? Bem, então qual foi a estratégia? Bem, vamos montar um gabinete, um escritório
de imobiliária, de venda de propriedades. Quer dizer, era um negócio que servia para branqueamento, aquilo que se ouve na linguagem comum, branqueamento de capitais. Este era o roubo feito com arma. Mas há outros roubos que são feitos que não percebemos, mas que passam por empresas também, ou por escritórios de fachada, que são só para branqueamentos de capitais. Ora, foi isso exatamente que eles fizeram. Não estavam, digamos que, preocupados com os resultados do escritório, da atividade da imobiliária. Não. Eles estavam preocupados era com o rendimento dos roubos. E quando lhes perguntavam, o sogro, então onde é que é o escritório? O que é que as pessoas fazem? Eu sou, faz favor, vender o meu cartão. Nós somos agentes comerciais, agentes imobiliários. Sim, senhor. Mas a maior parte do tempo o escritório estava encerrado. Uma noite, os dois resolvem dar mais um golpe numa moradia que haviam estudado, gente já com alguma idade, tinham percebido que, porque lhes havia dito a vizinhança, que o casal ia de férias, mas que ficava em segurança lá em casa. Então, à noite preparam o assalto, manietam o segurança e toca de percorrer a casa à procura dos bens e dinheiros que tinham dentro de casa. Como às vezes acontece connosco, esquecemos do telemóvel ou da máscara agora. Esqueci-me da máscara. Já estamos na rua e voltamos a casa. E eles foram surpreendidos pelo dono que entrou em casa porque se tinha esquecido alguma coisa e causa ali algum alvoroço. O segurança que estava maniatado apoderou-se da arma e tal, um tiro logo no jovem e ele morreu ali. O pai conseguiu fugir. Muito bem. Agora, tudo isto causou um alvoroço, um choque profundo na família, porque vieram a descobrir, afinal de contas, a mulher e os pais, de que o genro e marido eram salteadores. Foi um escândalo muito grande. Muito bem. O Djalma passa para o outro lado da vida, o pai é detido, as irmãs, aquela vida é toda desfeita, como é natural. As irmãs têm que começar a trabalhar e, como não tinham habilitações, tiveram que se atirar para os empregos, enfim, que era possível, que existiam, para poderem pôr um prato de sopa na mesa. Portanto, tudo se desfez. E o Djalma volta à espiritualidade fortemente endividado. A jovem estava profundamente desconsolada, deprimida, de tal sorte que não voltou a refazer a sua vida. Tal como na vida pretérita, nesta não voltou a refazer a sua vida pelo choque que lhe havia causado o comportamento daquele em quem ela tinha investido todo o seu afeto. E o Djalma retorna à espiritualidade em muito precárias condições, em muito más condições. Não tinha consciência de si próprio. Não tinha consciência de si próprio. E na região em que se encontrava, era ainda semelhante ou pior àquela de onde tinha saído na reencarnação anterior. E há, porém, um espírito que se cuida por ele, que é a sua mãe. Por ele e pelo marido, o pai dele. Exatamente porque é sob a influência do pai que o Djalma volta ao crime, apesar de todas as promessas. E os benfeitores espirituais entenderam a determinada altura que era hora de pôr em curso
uma nova oportunidade, uma nova reencarnação para aqueles espíritos. E a única pessoa que estava em condições morais e espirituais para o fazer era a mãe. Então, a mãe é convidada, é abordada no sentido de poder ajudar aqueles dois espíritos, e ela, sim senhor, dispôs-se a recebê-los, a ajudá-los. E pedem-lhe que estabeleça um programa. Peça que estabeleça um programa face àquilo que era a leitura do passado e dos últimos acontecimentos. E ela assim faz. Apresentou aquele plano aos benfeitores espirituais que tutelavam aquelas criaturas, e eles aceitaram o seu plano. E então, e quem seria o pai agora nesta nova reencarnação? Um outro espírito com quem mantinham relações, a mãe, de amizade, de afeto, e que, consultado, dispôs-se a consorciar-se com a jovem e a receber aqueles espíritos. Havia uma condição que a futura mãe tinha colocado, que era que os dois espíritos nascessem gêmeos. Os dois, pai e filho. E muito bem, assim tudo foi programado. A mãe e o pai e o futuro pai reencarnam numa região paupérrima, o que desde logo impunha uma luta acérrima para a sobrevivência da família. Pouco tempo depois, a notícia de que a moça tinha engravidado. Engravidado e de gêmeos. Eram dois rapazes que iam nascer. Contudo, os dois rapazes retornavam, os dois espíritos, profundamente alienados, sem qualquer possibilidade de locomoção, absolutamente destituídos de razão, o que significa que aqueles espíritos voltavam agora naquelas condições, de forma compulsória, obrigados e sem qualquer intervenção da sua parte na programação da nova existência. Ora, nós temos aqui, trouxemos esta lição dos espíritos, porque ela entronca na questão hoje que o Evangelho nos apresentou da figueira seca. Quer dizer, a mesma árvore, os mesmos espíritos, tiveram várias oportunidades para o ressarcimento dos seus débitos. Viveram dificuldades mil. E o espírito vicioso não conseguiu conter aqueles que eram os primeiros impulsos da ilegalidade, da criminalidade. E só havia, de facto, uma possibilidade, que era trazer de novo à carne aqueles espíritos relapsos, destituídos de qualquer condição da liberdade. O espírito era cativo do próprio corpo desorganizado. Porquê? Porque essa desorganização advinha da mente, do poder mental do indivíduo que, no crime sucessivo, acabou por distorcer a própria forma física. Quer dizer, a nossa força mental, que tanto pode produzir o bem, também pode produzir o mal. E nós somos sempre as primeiras vítimas ou os primeiros beneficiados dessa força mental, da qualidade da força mental que nós geramos. Ora, aqui no caso em concreto, eles não tinham condições, estavam completamente deformados exatamente por essa razão. Então, só havia essa possibilidade, que era trazê-los cativos, os espíritos cativos de um corpo que não lhes daria, um corpo desorganizado que não lhes daria qualquer liberdade, quer de locomoção, quer de inteligência, quer de lucidez. Ora, são duas figueiras que secaram,
por força das circunstâncias, as leis da vida deram oportunidades para que elas pudessem, de facto, florescer e frutificar, e ao invés disso, agravaram as suas responsabilidades e as suas dívidas. Ora, não havia outra resposta para poder auxiliar aqueles espíritos relapsos. Isto é, entre comas, secá-los, aprisioná-los num corpo deformado, para que o espírito ali pudesse acalmar e afastar-se do passado criminoso e dos impulsos criminosos que ainda jaziam no próprio espírito. Então, para nós percebermos entre aquilo que o Evangelho diz a respeito da lição que Jesus quis deixar à posteridade e aos próprios apóstolos a respeito da figueira seca, é que, não havendo a produção e o progresso do próprio espírito, ele será tratado como uma figueira seca que não produz e precisa de ser retirado do palco da vida para poder o mesmo terreno em que ele foi plantado, revolvido, adubado, regado para frutificar e dar oportunidade a outros que pretendam, de facto, aproveitar essas condições. Portanto, fica aqui esta lição que os Espíritos nos trazem para melhor elucidação da lição que o Evangelho nos deixa a respeito da figueira seca. Gostaríamos de saber se há alguma questão que queiram colocar. Podemos encerrar, então? Então vamos para o encerramento. Com a figura de Jesus no centro da nossa atenção, sentimos-nos envolvidos pelas doces vibrações da vida que pulula pelo universo sem fim. A presença divina que nos envolve, que nos estimula a prosseguirmos nos trabalhos de renovação íntima que nos propomos, para que sejamos criaturas de bem. E assim sendo, semear a paz, a concórdia, a harmonia, a alegria, a coragem à nossa volta, para que outros possam beneficiar-se e, simultaneamente, encorajarem-se também eles a prosseguir a tarefa de aprimoramento que nos compete a cada um. Mestre querido, sentimos-nos infinitamente gratos pelas lições que nos deixaste, mas, sobretudo, pelas lições que os bons espíritos nos trazem, para melhor entendermos os mecanismos das leis da vida. Desejamos, Senhor, ser a planta humilde que floresce, que frutifica, que descedenta, que alegra todos quantos de nós se acercam, seja na família, no local de trabalho, na comunidade. Envolve-nos, Senhor, com as bênçãos do Teu amor. Neste momento, pensamos naqueles que são fonte da nossa preocupação e por quem te rogamos, familiares,
amigos e mesmo até desconhecidos, mas nossos irmãos em espírito que jornadeiam pela vida perdidos, desesperados, possam os teus enviados trabalhar, amenizar as dores da humanidade, sobretudo naquelas regiões onde mais se fazem sentir a ausência das condições mínimas de vida, de segurança. Possam inspirar, Senhor, os líderes das nações para que na condução dos seus povos se disponham a agir com elevação, respeito e dignidade pelos seus tutelados. Mestre amado, para a plateia aqui presente, desçam pétalas perfumadas de energia salutar e recaiam sobre cada um dos presentes, no plano físico e no plano espiritual. É, Senhor, um momento glorioso, porque estás connosco e estarás sempre. Que o teu amor, Senhor, permaneça connosco, hoje e sempre. Muito obrigado.